Queridos irmãos, estar com as crianças é sempre um momento extremamente feliz, extremamente alegre e extremamente importante. E se a gente tem crianças aqui, é porque existem mães. E mais uma vez, eu gostaria de expressar meu carinho, meu respeito, a minha gratidão, primeiramente a minha mãe, a quem eu chamo de mamã. Quem não me conhece já percebeu que eu sou hispano, não sou brasileiro de origem, mas falo um pouquinho de português. Mas minha fala assim mais original mesmo é o espanhol. Então eu homenageio nesse sábado a minha mãe. Ela mora em Assunção, capital do Paraguai. E então a ela, meu carinho, meu amor, meu respeito. Eu acho que está lá a câmera, então. Eu não sei se ela vai ver, não sei se ela vai olhar agora, mas eu quero agradecer por tudo que você fez para mim. E bom, para ela entender, eu vou falar em espanhol, tá bom? Me dão licença? Pode ser? Ok. Mamá, yo en esta mañana estoy aquí en la Iglesia Central de Curitiba y de manera muy especial quiero agradecerte por tantas cosas que hiciste conmigo, oraciones, cariño, todo el sacrificio, todo el amor que diste para mí, para Karin, y de una manera muy especial agradecerte porque como mamá hiciste todo y un poco más de lo que vos podías hacer. Muchas gracias. Y a pesar que no podré estar contigo en el Día de las Madres, que va a ser el martes allá en Asunción, que Dios pueda bendecirte, quitar el dolor que en este momento estás teniendo en las rodillas y que la operación que vas a tener en breve, Dios pueda ayudar y dar sabiduría a los médicos para que esa operación dé resultado y sea una bendición para ti. Que Dios te bendiga y mamá, quiero decirte que te amo mucho. Bom, a cada mamã, agora misturei tudo, agora se foi tudo. Mas é assim, eu já vou colocar o chip de volta ali em português e agora vai sim sair totalmente em português. A cada mãe presente, eu quero também homenagear, dizer que você é muito importante para Deus. Deus te deu uma função extremamente fundamental e com certeza tua vida, a vida dos teus filhos será uma bênção na medida em que você coloque os grandes princípios da palavra de Deus na tua vida e na vida principalmente dos filhos que Deus concedeu para você. Você é um anjo, mãe, você ocupa o lugar de Deus, junto com teu marido, junto com o pai, em ensinar e mostrar o caminho do céu para teus filhos, tuas filhas, tuas crianças. Queridos, gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 34. 34, versículos 6 a 8. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu queria expressar o seguinte. Eu tive a alegria de estar na quarta-feira aqui na igreja pregando um dos primeiros temas da série bíblica, também evangelística, Esperança para a Família. Realmente, queridos, foi uma bênção ter estado aqui. Eu quero agradecer a iniciativa do pastor André Flores, junto com toda a equipe do Ministério da Família da Igreja Central de Curitiba. Como são vários e talvez esqueça algum dos nomes, não vou citar eles. Mas quero agradecer ao Ministério da Família dessa igreja, com o pastor André Flores e a equipe da liderança dessa igreja, em poder propiciar esses cultos. A família, queridos, é o maior bem que Deus tem aqui nessa terra.
é o coração da igreja, é a base, é o alicerce de uma sociedade. Tudo começa na família. Se a família vai bem, então a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade também vai mal. A família é a base de tudo. Então, parabéns à igreja por ter escolhido as quartas-feiras em poder fazer essa série. E eu gostaria de dizer, convidar vocês, que essa próxima quarta-feira, a doutora Cleri Matos, muito conhecida aqui de vocês na igreja, ela vai estar pregando na próxima quarta-feira. Então, queridos irmãos, se vocês poderiam estar aqui, com certeza vai ser um culto abençoado. E aos nossos irmãos que estão assistindo via internet, vocês também poderão assistir através desse meio no canal da igreja, e dessa maneira então poderão estar conectados e participar dessas séries que realmente vão tocar as famílias da igreja central aqui em Curitiba. Ok? Então, vale esse anúncio ali. Deus seja louvado por esse movimento e que possa ser de bênção então para a igreja. Agora sim, queridos, gostaria de ler a palavra de Deus, Êxodo capítulo 34, versículo 6 em diante. Êxodo 34, 6 em diante. Diz assim: E passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou dizendo: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, mas que também visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou. Queridos, há pelo menos 2 coisas que esse texto diz claramente para nós. A primeira, esse texto diz para mim e diz para cada um de nós que Deus é amor. Ele é clemente, Ele é longânimo, Ele é tardo para a ira, Ele é grande em misericórdia. Ele guarda seu amor e a sua fidelidade para comigo, para com você, até 1000 gerações. É um amor sem fim. Talvez não existam palavras para que a gente possa expressar o amor de Deus. E é isso que Moisés está escrevendo nesse texto, está dizendo aqui: o amor de Deus é infinito, dura 1000 gerações. E para um judeu, na mentalidade hebraica, a palavra 1000 significa incontável. Ou seja, não é que eu vou contar 900, 990, 99 mil. Quando se fala 1000, é porque não tem como contar, é muito. Então o amor de Deus é incontável, é muito. Moisés está dizendo isso. Mas também Moisés está dizendo uma segunda grande verdade que é um tanto impopular. A segunda verdade que Moisés está dizendo aqui, que é um pouco impopular, é que Deus é justo. E que Deus não tolera a iniquidade. Não vai suportar a eternidade toda a rebelião. E que um dia Deus vai pôr fim. E que Deus vai ter que castigar aquele que não aceita a graça de Cristo. Isso não é popular. As pessoas não gostam de ouvir que Deus é justo.
As pessoas não gostam de ouvir que Deus vai ter que pôr um dia fim àqueles que praticam a iniquidade e não querem deixar de praticar a maldade e a injustiça. Mas Deus diz que isso vai acontecer. E linkado com isso, dentro dessa verdade, também a Bíblia diz que a maldade vai passando de geração a geração até a terceira e a quarta geração. Ou seja, aquilo que eu faço hoje não somente vai impactar a mim. Segundo o texto bíblico, o que eu faço hoje vai impactar para meu filho, primeira geração, depois vai impactar para quem? Meu neto, segunda geração, vai impactar terceiro para quem? Para meu bisneto, e por último vai impactar também para quem? Para meu tataraneto. Ou seja, o que eu vivo hoje vai impactar até 4 gerações, no mínimo. Isso para o mal, mas também se impacta negativamente para o mal, quer dizer que também vai impactar positivamente para o bem. Então eu queria mostrar, queridos, uma pesquisa bem interessante. Que foi colocado aqui. O pastor Jonathan Edwards, que é esse indivíduo ali que está na foto, ele foi um pastor que viveu nos anos de 1703 até mais ou menos 60 e pouquinho. Esse pastor foi um grande instrumento de Deus no primeiro grande reavivamento nos Estados Unidos. Ele tinha alguns hábitos interessantes. Ele acordava 4:30 da manhã, estudava a Bíblia, era um escritor que gostava realmente de escrever artigos, livros, era um prominente pregador da palavra, poderoso pregador, e além de ser um grande pregador e um grande escritor, também foi um grande pai, porque teve pelo menos 12 filhos. Ou seja, além de ser tudo isso, ele era um grande pai. Grande de bom pai, como também de ter muitos filhos. Bom, era o costume daquela época, ter muitos filhos. O pastor Jonathan Edwards, ele também viajava muito, mas ele colocou como alvo pessoal que ele passaria pelo menos 1 hora por dia com seus filhos ensinando a palavra de Deus. E é interessante, queridos, que após sua morte, passado muitos anos, esse escritor, também pastor, chamado Benjamin Warfield, da Universidade de Princeton, encontrou, depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. E nessa pesquisa a gente pode ver algumas questões interessantes que ficaram como legado da vida de Jonathan Edwards. Vejam, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 foram senadores nos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários. Um vice-presidente dos Estados Unidos foi da descendência de Jonathan Edwards. 80 altos funcionários públicos e 250 formados em universidades, entre eles governadores, diplomatas que foram enviados a representar os Estados Unidos lá fora. Quando você avalia um dado como esse, você percebe o legado que Jonathan Edwards deixou para sua descendência, porque esses dados são de 4 gerações. Aquilo que ele viveu em 1700 impactou positivamente até
os anos de 1900, quando essa pesquisa foi feita. Agora vejam outra coisa, outro dado interessante. Por outro lado, também aquele pastor Benjamin Warfield pesquisou a vida de Mark Jukes, contemporâneo a Jonathan Edwards. E esse Jukes, ele era sempre contrário aos discursos, pregações e à ideologia do pastor Jonathan Edwards. Ele, Mark Jukes, viveu uma vida ímpia. Viveu somente para fazer a rebelião contra Deus e gostava de causar rebelião e ir em contra do pastor Jonathan Edwards. Viveu uma vida ímpia, casou-se com uma mulher ímpia e deixou um legado ímpio para seus descendentes. Contemporâneos, vejam o legado que deixou Mark Jukes. Esse era um dos seus descendentes, presidiário. 310 morreram como indigentes, ninguém sabia quem era. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras e mais da metade das mulheres catalogadas como prostitutas. Quando você vê e compara um legado como o do outro, você avalia algumas questões. Mas nós temos aqui algumas lições que eu queria colocar. Primeiramente, que o pastor Jonathan era um homem muito atarefado. E quando as viagens impediam ele de cumprir com seus propósitos, a esposa Sarah Edwards cumpria fielmente seu papel como mãe. Após 50 anos, vejam esse outro detalhe. Após 50 anos da nossa morte, ninguém mais lembra quem foi você. Você sabe quem foi teu tataravô? Você sabe o que ele fez? Se ele não foi uma pessoa famosa, você já não sabe mais nem quem foi teu avô. Lamentavelmente é triste, mas o ser humano cai no esquecimento. Quando eu morrer, vai passar 20 anos, ninguém mais vai lembrar de mim, a não ser que eu faça uma coisa extraordinária. Mas o ser humano é assim, queridos. Eu e você somos assim. Mas nosso legado fica. Você vai cair no esquecimento, mas teu legado vai ficar. E aí um ponto que eu tenho que avaliar e pensar claramente. Que legado eu vou deixar para meus filhos? Outra lição que impacta para mim nessa história é que a esposa como mãe é fundamental e insubstituível no processo da educação dos filhos. Queridos, a obra de uma mãe é insubstituível na educação de um filho. A avó, por mais que seja a segunda mãe, ela é avó, não é mãe. Uma avó pode cuidar, mas não vai educar. A tia pode ter um amor incrível pelos seus sobrinhos, mas ela é tia. Ela não tem o papel da mãe. A professora da escola pode ser aquela professora incrível, mas ela é professora, ela vai talvez passar ensinos, instruções e vai passar conhecimento para teu filho, mas ela não é a mãe. Você é a mãe. Muito menos o iPad, muito menos os videogames, muito menos a televisão, ou como alguns ainda fazem, deixam com o irmão mais velho. Irmão mais velho é irmão, não é mãe. Então, a mãe é insubstituível. Agora, no trabalho, qualquer um pode substituir você.
Hoje eu estou coordenando o Ministério de Mordomia, Família e Saúde da associação. Mas se amanhã a associação me falar, pastor, você tem um chamado para um outro lugar, no terceiro dia já vão nomear outro, que talvez vai fazer muito melhor que eu o trabalho. Então eu sou totalmente dispensável no meu trabalho. Mas na minha casa não, eu sou insubstituível. Ninguém vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer em casa. E mãe, isso daí é impactante nessa história. Você é insubstituível. E não esqueça que sucesso nenhum dessa vida compensa a perda, o fracasso de um lar. Outra questão bem interessante aqui, irmãos. Por trás de um grande homem de sucesso existe sempre uma grande mulher. Mas por trás de um homem fracassado, no mínimo existem duas. Isso é verdade, isso não tem como. Por trás de um homem de sucesso existe sempre uma grande mulher. Mas por detrás de um homem fracassado, no mínimo existem duas. Entretanto, queridos, eu quero que talvez de tudo que você já ouviu agora, eu quero que você possa guardar bem claro. Entretanto, mais que deixar um legado de uma carreira de destaque, advogado, médico, juiz, aquilo que a gente sonha para nossos filhos, nosso maior desejo deve ser deixar o legado do amor a Deus, da fidelidade, para que então nossos filhos almejem viver no reino dos céus. Queridos, esse deve ser o legado. Isso deve ser aquilo que eu vou sonhar para meus filhos. Que sejam advogados, juízes, médicos, odontólogos, seja o que for, engenheiro, presidente de uma grande multinacional. Fantástico, é bonito, é lindo pensar e sonhar isso. E eu estou falando também para jovens que vão se preparar para o casamento e vão ter algum dia filhos. E vocês também vão querer que seus filhos sejam grandes nessa vida. Mas, queridos irmãos, muito mais que grandeza nessa vida, nosso grande sonho, nosso grande desejo, deve ser formar nossos filhos de tal maneira que amem a Deus, que sejam fiéis a Deus e que, por sobretudo, almejem viver no reino dos céus. Porque é para lá, irmãos, que nós estamos indo. Você está aqui nessa manhã porque tem um desejo. Vem adorar a Deus, se preparar com Deus, entra na beleza da santidade do sábado, almejando o dia em que não haverá mais dor, choro, pranto, tristeza, porque sonhamos com o reino dos céus. E é isso que devemos colocar na mente e no coração dos nossos filhos. Nossos jovens é isso que devem sonhar, o reino dos céus. Mas, irmãos, nessa tarefa de formar nossos filhos para o céu, pai e mãe são insubstituíveis. Mas há um outro detalhe mais, queridos. Há uma coisa interessante no texto que a gente leu. Vocês viram as gerações de Jonathan Edwards. Mas eu queria mostrar um pouquinho agora as gerações de um personagem bíblico. E como essa lei que acabamos de ler aqui, ela também se mostra claramente na vida desse personagem. A pergunta é, irmãos, quem escreveu esse texto que acabamos de ler? Que Deus é grande, clemente, em misericórdia, tardo para ira, que seu amor dura 1000 gerações, mas que a maldade também vai de geração a geração até a terceira e quarta. Quem escreveu esse texto? Pergunta difícil, complicada. Quem escreveu?
Abraão? Não. Tá, vamos lá. Foi Moisés. Então, queria fazer um pouquinho um concurso bíblico. Eu sei que talvez num grupo assim muito grande é difícil, mas porventura alguém lembra como chamavam os pais de Moisés? Alguém lembra? A mãe chamava Joquebede. E o pai? Amrão. Bom, aí me complica um pouco, não me façam difícil, gente, tá? Às vezes eu falo Amrão, outras vezes eu falo Amram, e aí me complica, mas era esse sujeito o pai de Moisés, tá? Ele casou-se com Joquebede e aí tiveram Moisés naquele momento histórico tão difícil do Egito. Mas agora eu vou fazer uma bem complicada. Eu acho que essa vai ser difícil. Quem foi o pai de Amrão? Essa eu acho que dificultou. Mas você vai achar o dado bíblico em Êxodo 6, versículo 18. Ali a Bíblia diz, Êxodo 6, 18, diz claramente o seguinte, que os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Então a gente já sabe que Moisés foi filho de quem? De Amrão. Amrão foi filho de um outro sujeito chamado Coate. E Coate foi filho de um personagem bíblico um pouquinho mais conhecido chamado Levi. Por outro lado, Levi foi filho de quem? Jacó. Jacó foi filho de Isaac e por último Isaac foi filho de Abraão. Essa já foi bem fácil. Vejamos agora algumas questões, irmãos, de como o pecado vai passando de geração a geração. Veja o seguinte, você vai ver aqui no quadro. Vejam, Abraão, ele cometeu alguns erros gravíssimos, irmãos. Ele era um mentiroso, assim, extremamente competente na arte da mentira. Irmãos, para você mentir e enganar um faraó, é porque você era bom de mentira. Você tinha que ser muito bom para mentir. E Abraão conseguiu enrolar e mentir o próprio faraó, o homem mais sábio do Egito e, para mim, do mundo. Então, Abraão sabia mentir, era bom de mentira. Por outro lado, Abraão também foi polígamo. Aí você vai me dizer, mas pastor, foi em parceria com a própria esposa. Mas foi polígamo. Foi contra o plano de Deus. Deus não quer homens polígamos, nem mulheres polígamas. Deus quer o matrimônio de um homem e uma mulher. Tomará o homem sua mulher, se unirá a ela e ambos serão uma só carne. Esse é o plano de Deus. Então, a poligamia não era o plano de Deus. Abraão falhou nesse sentido, cometeu erro. E outro erro terrível é que Abraão amou mais um filho que o outro. A tal ponto que ele desprezou o filho Ismael, expulsou da casa e todo o trato de amor era para Isaac. Certo? Então, esses são os 3 grandes erros de Abraão. Mas Abraão também fez alguns acertos. Foi o pai da fé, foi um adorador fiel a Deus. A Bíblia diz que foi o primeiro dizimista, pelo menos a ser registrado na Bíblia. Abraão é o primeiro que devolve os dízimos para Melquisedeque. Então ele era fiel na adoração dos dízimos. E pactuante por quê? Porque ele oferecia um cordeirinho de manhã e à noite. Convocava toda a fazenda dele, os empregados, suas famílias, e juntos adoravam a Deus.
dizimista, pactuante. E era um homem de oração. 3 acertos da vida de Abraão. Vejam como esse legado passa para a seguinte geração. Isaac. Isaac, irmãos, comete o mesmo erro do pai com relação à mentira. Faz o mesmo pecado. Ele mente para um rei chamado Abimeleque sobre a origem da esposa dele, Rebeca. O mesmo erro. Era um grande mentiroso também. E Isaac também fez diferenças. Amou mais um filho que o outro. Isaac amou mais Esaú e rejeitou Jacó. Enquanto que a mãe Rebeca amava mais Jacó e rejeitava Esaú. E agora eu pergunto, irmãos, pensa nos traumas emocionais que esse amor errado de pai e mãe causaram nessa família. E como isso foi indo de geração a geração. Mas Isaac era um homem também de oração, igual seu pai, e era um adorador fiel a Deus, igualzinho o pai. Agora vamos para outro aí, Jacó, na linha, descendo. Jacó, esse sim, irmãos, que sabia mentir. Até no seu nome já estava escrito suplantador, enganador. Já pensou colocar para o teu filho, mentirosinho? Imagina quando a mãe chamava, mentirosinho, chega aqui. Enganadorzinho. Complicado, irmãos, mas coitado. Mas aprendeu a arte da mentira, era um mentiroso de primeira. Ele foi pior que o pai e pior que Abraão. Ele tomou 4 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. E teve filho com todas. E em contrapartida, foi pior ainda que seu pai e que Abraão, porque ele amou mais um filho, que era o Josézinho, o Zezinho. Ele amava José e os outros, os 11 restantes. Que terrível, irmãos. Você vê a mesma linha. Vou retroceder. Vejam, Abraão, mentira, poligamia, mais que um filho. Isaac, mentira, amar mais um filho que o outro. E Jacó, os mesmos erros. Mentira, poligamia, amar mais um filho que o outro. E além disso, Jacó ainda desprezava, humilhava uma das esposas chamada como? Lia. Mas Jacó, irmãos, teve seus acertos. Jacó era um homem de oração. Deus não deixou ele. Lá em Betel, quando ele dormiu naquele travesseiro de pedra, e ele acordou vendo aquela escada que subia da terra para o céu, e naquele desespero, Jacó diz assim: Senhor, se tu me abençoares, se tu me levares em paz à terra que eu vou, e tu me trouxeres, e tu, Senhor, tiveres misericórdia de mim, eu darei o dízimo de toda a bênção que tu me des. E aí me chama a atenção, mas o que tem a ver o dízimo com a bênção de Deus? Vejam o seguinte, irmãos. Se vocês vão lembrar a história, Abraão teve Isaac com quantos anos? Alguém lembra? 100 anos. Se vocês forem ver também a história, vocês vão ver que Isaac demorou, desde que nasceu até ter seus primeiros 2 filhos, demorou 60 anos. Ou seja, que quando Abraão tinha 160 anos, nasceu quem? Nasceu quem? Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que Abraão foi morrer com 175 anos. Então, fazendo os cálculos, eu entendo que Jacó conheceu seu avô Abraão 15 anos da vida. Se tem aqui um menino, uma menina de 15 anos, até ali conheceu o avô.
Eu sei porque tem uma menina aqui que é colega do meu filho, que nessa semana perdeu o avô dela. E eu sei que a Lola, ela tem mais ou menos essa idade. Foi nessa idade, mais ou menos, que Jacó perde seu avô, Abraão. 15 anos. Mas sabem, irmãos, o que foi que impactou na vida de Jacó? Além das mentiras, da poligamia, de toda essa situação terrível de família, que Jacó via em Abraão um líder espiritual, um homem fiel a Deus, um adorador a Deus, e ele queria ser um dia como Abraão. Ele queria a bênção de Abraão. Jacó desejava a bênção de Abraão. Até mentiu com a primogenitura, comprou a primogenitura de Saul. Foi enganar o pai para obter a bênção. Depois desprezava a Lia, mas ia ter filho com Lia, porque filho naquela época era sinal de bênção. E Raquel, a esposa amada, não dava filhos para ele. Até que depois de muito deu José e Benjamim. Mas antes não dava. E isso era terrível, queridos. E Jacó queria ter filhos, porque desejava a bênção que ele não tinha. Não entendia, mas Senhor, o que acontece? Não há bênção para mim. Ele queria ser como Abraão. E ele aprendeu isso e na oração que ele fez, eu vou te devolver, Senhor, o dízimo. Vou ser igual que meu avô. Eu quero ser igual que ele. Vou ser fiel. Eu menti, Senhor, é verdade. Mas tu me mostraste que há esperança, então eu vou ser um adorador. E Jacó, então promete isso. E ele se torna um homem fiel nessa questão da adoração financeira, dos dízimos e ofertas. Mas também foi humilde. Agora, voltando ainda, irmãos, passando, o filho de Jacó chamado Levi, esse sim que foi terrível. Como vocês podem ver aí no quadro, ele era mentiroso, assassino, vingativo, polígamo, traidor. Com os outros irmãos, participou junto da venda do seu irmão José para aquela caravana de ismaelitas. Então, queridos, se havia um homem terrível, cruel, que não prestava nessa vida, esse era Levi. Esse era Levi, irmãos. Mas há uma coisa linda aqui de Levi. Apesar de todo esse aspecto que ele foi colhendo da geração desde Abraão, vindo até ele, Levi se arrependeu de todos esses pecados. E ao se arrepender desses pecados, ele transmitiu a bênção do seu arrependimento para as demais gerações. Eu queria, talvez se alguém não puder ler, acompanhe a leitura, nem que seja ouvindo. Mas eu queria ouvir a igreja lendo esse texto, se for possível. Vamos ler todos juntos? Vejam o que a irmã White diz a respeito dos filhos de Jacó, e aqui está incluso Levi, e o que aconteceu na vida deles. Vamos lá, 1, 2, 3. Durante, separado dos irmãos, esses filhos de Jacó se haviam mudado em seu caráter. Invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis, vingativos, tinham eles sido. Mas agora, quando provados pela adversidade, mostraram-se abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai, e sendo eles homens de idade mediana, sujeitos à sua autoridade. Vocês percebem, irmãos, a mudança que há em Levi e os filhos de Jacó? Como chama isso a atenção, irmãos? E há um ponto mais. Quando começa, irmãos, essa mudança na vida? Começa quando Jacó, ele por fim consegue a bênção. E sabem quando é que Jacó consegue a bênção?
naquela noite em que ele briga com o anjo que era Cristo, e então Jacó, quando descobre que é Cristo, o anjo com quem ele está brigando, Jacó diz assim: Senhor, não te deixarei até que me abençoares. Jacó descobriu, irmãos, que a bênção somente se recebe quando, literalmente, nos agarramos a Cristo e nos soltamos dele. E há outro princípio, irmãos. Deus nunca pode abençoar quando fazemos as coisas erradas. Não há bênção no erro. Queridos, essa é uma lei bíblica. Não existe bênção no erro. Você não pode ser abençoado enquanto há erros. Pecados acariciados. Não existe bênção de Deus. A bênção só vem quando há arrependimento. Mas não quando não quando se acaricia o pecado. Enquanto Jacó mentia, comprava primogenitura, tinha filhos de uma maneira errada, desprezava a mulher, não houve bênção. A bênção veio quando ele disse: Senhor, não te deixarei mais até receber tua bênção. E aqui é uma mudança na família. E então, irmãos, Levi teve Coate, Coate teve Amrão, e Amrão teve Moisés. E dentro disso, irmãos, Moisés, ele teve seus erros, foi assassino, um tempo orgulhoso. Mas Moisés, irmãos, se arrependeu. E Moisés está onde hoje? Foi o primeiro ser humano que morreu e ressuscitou, e hoje está nos céus. Há uma mudança, irmãos, de alguma maneira, naquilo que foi passado de geração a geração. Mas eu queria colocar, irmãos, para terminar essa parte da mensagem, duas coisas mais. Outro dia fui impactado, irmãos, com um dado que foi passado pelo líder mundial da conferência geral, pastor Bonfim, líder de mordomia. E o pastor Bonfim, que já foi pastor aqui em Curitiba, não nessa igreja, mas em Curitiba ele pastoreou. Ele é líder mundial de mordomia para a igreja adventista, e ele trouxe uma pesquisa interessante. E ele diz assim para nós: pastores, eu rogo para vocês, coloquem isso diante da igreja. E trouxe a pesquisa, e ele diz assim, que de cada 10 pessoas que abandonam a igreja e saem, deixam de viver a mensagem adventista, 9 delas, de cada 10 pessoas, 9 delas nunca trouxeram um envelope de dízimo entregando sua adoração a Deus. E a mesma proporção com as ofertas. De cada 10 pessoas que abandonaram a igreja, 9 não trouxeram jamais uma oferta para a igreja. O ponto, irmãos, muito claro, que quando há infidelidade nessa questão, você está caminhando para a apostasia. E isso é grave, irmãos. Eu, como pastor, não estou interessado no dinheiro que o dízimo representa e a oferta representa. Eu, como pastor, estou interessado que você permaneça nessa igreja e vá caminhar em direção ao céu. Agora, se eu vejo, irmãos, uma proporção tão grande de pessoas infiéis,
Eu não vou falar aqui dessa igreja, porque eu não fiz isso aqui. Estamos fazendo uma contagem em toda a nossa associação e temos alguns índices. Irmãos, é assustador. É assustador ver a infidelidade nessa questão. E Deus me pôs para cuidar dessa área, e eu vejo igrejas de alguma maneira sendo infiel, e posso talvez estar falando nessa manhã para alguém que não está sendo fiel. E eu sei que esse momento machuca a mensagem, dói, você não quer ouvir isso, mas tenho que te falar. Se você não está sendo fiel, querido, você está deixando um legado de maldição para teus filhos. E não há bênção na infidelidade. Simples. Então, querido, pensa um pouco, avalia. E faça um concerto com Deus, uma aliança com Deus. Se arrependa como esses homens de Deus no passado, que também cometeram erros, mas que tiveram a coragem de deixar seus erros e com o poder de Deus mudar as vidas. E não é só no dízimo e na oferta, é no sábado. É também na fidelidade dentro da família. Em todo aspecto, irmãos, que eu tenho que ser fiel. E amar a Deus, esse é o grande ponto. Então não posso, irmãos, dizer Deus vai abençoar essa igreja, Deus vai te abençoar na tua família, mas você vive uma vida de infidelidade. É impossível. O que eu posso te dizer, deixe o pecado, seja fiel e Deus vai te abençoar. E Deus vai derramar bênção, e bênção não é dinheiro, bênção é vida, é saúde, é conhecimento da salvação, é você caminhar rumo para o céu, isso é bênção. E eu queria chamar o irmão Paulo Passos. Cadê o irmão Paulo Passos? O irmão Paulo Passos eu queria saber, irmãos, quantos conhecem ele? Posso ver as mãos? Irmão Paulo, você me contou ali atrás, e eu fui impactado com esse dado. Você é sobrinho neto de quem, irmão? Quem foi teu tio? Quero saudar a todos os irmãos aqui da igreja e realmente eu tive o privilégio de nascer numa família de pioneiros. O meu tio-avô, que era irmão da minha avó, o pastor José Amador dos Reis, foi que inspirou meu pai, que era sobrinho dele, a se tornar um pastor. E meu pai, durante 45 anos, foi pastor. E eu me dediquei também à igreja no sentido de tornar a memória do meu pai. Por isso que eu estou construindo uma igreja em memória do meu pai. Amém. Vejam, irmãos, que honra ser sobrinho neto do primeiro pastor adventista do Brasil, que inspirou o pai dele a amar essa igreja, a se tornar um pastor, e que esse pastor inspirou também seu filho a amar essa igreja, e agora o irmão Paulo construindo uma igreja por amor a Deus. E não só isso, senão seus filhos, seus netos e bisnetos, todos na igreja amando o Senhor. E servindo a causa. E dando exemplo, irmãos, porque para construir uma igreja a gente tem que gastar dinheiro, não tem? Eu estou construindo. Dentro de mais anos vamos inaugurar em memória de meu pai, para a honra e glória de Deus. Eu tenho 6 bisnetos, dos 6, 4 já são batizados. Os 2 são pequenos ainda, mas estão sendo encaminhados também. Então, eu amo a igreja e quero me dedicar ainda o resto da minha existência no sentido de podermos colaborar para que o Evangelho possa ser pregado. Amém. Irmão Paulo Passos, Deus seja louvado pela sua experiência,
pela sua dedicação, pelo seu amor e todo esse compromisso e o amor que o Senhor tem. Deus um dia possa lhe dizer: Paulo, bom servo fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo e na alegria do teu Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que maior bênção, irmãos, de ver nossa família andando nos caminhos do Senhor, amando a Deus. E eu só posso dizer que amo a Deus quando sou fiel. Então, queridos, Deus tem um plano para nós. E termino lembrando o que aconteceu com Levi. Lembram Levi, assassino, vingativo, polígamo, mentiroso, traidor. Quando o povo de Israel, ele vai na direção oposta e adora de maneira errada os becerros de ouro, Moisés, que estava recebendo as tábuas da lei, ele chega diante do povo e diz: qual foi a tribo que decidiu permanecer leal a Deus? Qual foi essa tribo? A tribo de Levi. Eles se colocam de pé e eles vêm à frente e eles são escolhidos por Deus para serem os levitas. Bom, já eram levitas por filho de Levi, mas agora eles são sacerdotes, escolhidos por Deus para cuidar e ministrar das coisas sagradas, manter a religião verdadeira, pregar a salvação e preparar o povo de Deus para a vinda do Messias. Demoraria algum tempo, mas esse era o trabalho dos levitas. Os levitas nunca mais foram conhecidos pelo passado tenebroso do pai. Os levitas foram conhecidos pelo amor e o compromisso deles para com Deus. Eu pergunto nessa manhã, queridos, quando parece que a infidelidade se coloca de moda, quando parece que ser infiel a Deus está tudo certo, quando parece que a imoralidade reina e os princípios da família e da moralidade já não estão mais em alta na sociedade, quando Deus está chamando homens e mulheres a se levantar e brilharem por Jesus, conectados a Cristo, a pergunta é, queridos, nessa manhã: quem vai se pôr de pé? Quem vai dizer nessa manhã: Senhor, eu quero ser fiel, eu quero, Senhor, permanecer do teu lado, eu quero receber a bênção, Senhor. Eu não quero maldição para minha casa, eu não quero levar maldição para minha casa, eu não quero que meus filhos, netos, bisnetos venham se perder por minha causa. Eu quero que a bênção de Deus passe de geração a geração. Eu quero, Senhor, abençoá-los. Eu quero ser fiel em tudo, ser fiel no sábado, no cuidado do meu corpo, devolvendo fielmente os dízimos, as ofertas, fazer o culto familiar, estudar a lição da escola sabatina, a Bíblia. Minha pergunta, irmãos: quem irá se colocar de pé e vai dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção de Deus para mim, para minha família, para meus filhos e para minha descendência até Jesus voltar? Tem alguém nessa manhã que gostaria de dizer isso? Colocando em pé, dizer: Senhor, eu quero ser fiel, eu quero me colocar do lado certo, eu quero que tu me perdoes caso, Senhor, eu fui infiel a ti, não fui honesto contigo. Mais uma vez que o povo de Deus manifesta, irmãos, e que Deus possa ouvir nossas orações.
mudar nossos corações e recebermos assim a bênção de Deus. Mas antes da oração, há um detalhe mais, irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos sair e alguns vão ir para a escola sabatina, mas eu quero convidar os pais de todas as crianças, todos aqueles lindos filhos de vocês que vieram na adoração infantil. Nós vamos ter esse presentinho para eles e algumas orientações muito importantes relacionadas à educação financeira dos filhos. Então, pais dos filhos de vocês, e estendemos também aos pais de juvenis, e se algum adolescente gostaria também de saber o que vai acontecer ali embaixo, no salão do estacionamento, a esses pais, por favor, temos um momento muito especial na hora da saída. E pastor, tem um detalhe mais. As crianças todas têm que vir aqui à frente. Sim, e as professoras vão levar então para a escola sabatina, ok? As professoras então da divisão infantil, elas vão vir aqui à frente, e as crianças então têm que vir para que isso possa acontecer. Ou me corrija, pastor Cássio. Pastor, obrigado. Eu vim aqui para elucidar e eu percebi que a irmã Oda veio também. Eu vou passar a palavra para ela, porque ela é a coordenadora e vai explicar direitinho como é que vai acontecer esse momento. Obrigado, irmã Oda. Obrigada. Como nós tínhamos combinado com os pais, por mensagem impressa no sábado passado e também por WhatsApp nessa semana, as crianças irão para suas classes com seus professores, de maneira que os pais fiquem livres para irem até o salão do estacionamento, onde nós teremos orientações sobre educação financeira para crianças. E nós temos um especialista nesse sentido, e o pastor Pablo também vai estar conosco por causa do projeto Guardiões do Tesouro. Pedimos desculpas porque houve algum mal entendido, as crianças já vieram na hora da adoração infantil, mas agora os pastores acharam por bem que as crianças devam vir de novo para fazer a fila com as professoras, os professores, e então os pais ficam livres das crianças, não, livres no bom sentido, para poderem ir até o salão onde nós teremos a nossa reunião no momento da escola sabatina. Crianças, onde vocês estão, por favor, venham rapidinho. Professores, com a indicação das classes, com as flâmulas, nós queremos fazer uma fila bem rápida para irem para as classes. Queridos, nossa maior bênção vai vir aqui à frente, são nossos filhos. Esse é o legado de ver nossos filhos no céu. Esse é nosso grande desejo. Ver nossos filhos no reino dos céus. Pensa quanta riqueza, quanta bênção está vindo aqui à frente. Mas eu quero orar, consagrar a decisão de vocês e pedir nessa hora que Deus nos abençoe. Vamos orar? E vamos pedir a bênção do Senhor nesse momento. Querido Pai, nesse momento, Senhor, Tua igreja se colocou em pé. Muitos, Senhor, tomando a decisão de renovar sua vida em Cristo, porque já são pessoas fiéis em todas as coisas. Mas eventualmente, Senhor, pode ser que alguém que não seja completamente fiel a Ti, se colocou em pé, Senhor, com desejo de renovar sua vida em Ti. Então aceita, Pai, cada arrependimento. Perdoa-nos, Senhor, e assim derrama Tua bênção. Por trás também das câmeras, Senhor, há internautas que estão nesse momento acompanhando essa oração. Perdoa, Senhor, o pecado. Transforma nossas vidas. E faz, Senhor, com que possamos nos colocar do lado certo, assim como os levitas fizeram um dia, se colocando do lado do Senhor. Toma-nos em Teus braços de amor, Pai.
Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que deem prioridade à saída das crianças, para que nenhuma criança se perca no caminho para as suas classes. Por favor, vamos dar prioridade para as crianças na saída. Bom sábado, você que nos assiste. É com muita alegria que nós o recebemos aqui para mais uma vez compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Nós temos aqui dois convidados muito queridos, a Érica, que está aqui com a gente. Obrigada por ter vindo, viu, Érica? E o pastor Bruno também, é um prazer tê-lo aqui. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir. mais.cpb.com.br ou pelo Face, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba, facebook.com/conexão, número 7, Curitiba. Nós estamos estudando hoje a lição de número 6, que fala sobre a canção de amor do rei. E para iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos oriente e nos guie. Eu vou pedir para a Érica fazer uma oração para a gente, por favor. Querido e bom Deus, muito obrigada por este dia maravilhoso, por estarmos iniciando mais um dia com a sua presença e sentindo cada vez mais forte o quanto o Senhor nos ama através da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar esse estudo lendo o verso principal da nossa lição, que está lá no livro de Cantares, no capítulo 8, no verso 6, que diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Quando a gente lê esse verso aqui, a gente pensa muito mais numa paixão arrebatadora do que num amor mesmo, né? Assim, de mais anos e tal. Realmente dá a impressão de uma paixão muito grande. E é interessante, assim, como a gente, estudando essa lição aqui, até o autor ele fala assim, que às vezes quando se fala de um relacionamento entre homem e mulher, parece que a gente sempre acha que o sexo é uma coisa proibida pela Bíblia, que não é uma coisa boa, né? Assim, mal vista, digamos assim. E aqui o autor fala que não, que foi uma coisa criada por Deus, né? E uma relação abençoada por Deus, só que no momento certo. Né? E essa é a grande diferença de hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas encaram a sexualidade não como um compromisso a dois, né? Mas como uma certa banalidade, né? E aqui ele fala realmente sobre a interação do casamento entre duas pessoas, entre um comprometimento para a vida. Não apenas quando as coisas estão bem, não apenas quando a gente está apaixonado, mas é uma coisa duradoura, né? E é isso aqui que a gente gostaria de enfatizar. E aqui quando o livro de Cantares ele fala sobre o que se pensa, né, que era o relacionamento de Salomão com a Sodomita. Então, apesar, né, que a gente sabe que Salomão teve muitas mulheres, né, pastor? Dá para ver aqui que era um comprometimento especial, que era uma mulher especial na vida dele, né? E eu gostaria de começar com você, pastor Bruno, quando a lição ela fala sobre uma vida indivisível. O que o autor quer dizer com isso? Eu gostei muito da sua introdução quando você falou da paixão. A paixão, ela também faz parte da nossa vida. Sim. Então, quando a gente começa a conceituar de maneira negativa algumas partes da nossa vida, isso dá um desequilíbrio no nosso foco e no nosso
na nossa compreensão, na nossa mente, no nosso modo de pensar, em que existe virtude nessas outras partes da vida. Então, por exemplo, nós que somos religiosos, às vezes menosprezamos esse assunto na intimidade, porque na Bíblia nós encontramos, pelo menos, eu separei aqui 2 passagens que você pode utilizar aí na sua reflexão com seus amigos. No Evangelho de João, no capítulo 6, diz lá no verso 63, né? A carne para nada se aproveita. Ele está falando do espírito. Aí a nossa cabeça, a carne, o sexo, a intimidade, isso daí não serve para nada. Aí quando você vai para aquela Efésios 6, que fala sobre a armadura, né, o capacete, a salvação, o escudo e tal, ali está escrito, a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados, o espírito. Então, quando você começa a colocar a carne como negativo, você começa a dar um desequilíbrio nesse negócio. Porque você começa a perceber que a carne, ela faz parte da minha vida. Sim. Ou seja, o que faz parte da minha vida? Sou eu gostar de uma pessoa gostar de mim, a ponto de um belo dia a gente fazer cafuné um no outro. O que é fazer um cafuné? É uma parte do corpo da gente, para você ter uma noção de como é importante isso daí. E além disso, a própria Bíblia diz que a nossa criação, né, aqui na lição de domingo, quando a gente está começando a abrir aqui a lição, ela está falando exatamente que quando nós fomos criados, a primeira coisa que foi feita é o corpo. E aí chega o espírito. Então o nosso corpo, ele faz parte sim de um grupo indivisível. Então você põe aí amor, paixão, aventura, sede pelo desconhecido, essa vontade de querer desbravar e chegar e conhecer, isso faz parte. Agora a gente vai poder meditar um pouquinho em como a gente pode utilizar isso daí de maneira mais saudável, mais direcionada, porque isso também pode ferir outras pessoas, entende? Então é por isso que a gente precisa entender que no meio religioso, se no meio secular o sexo e a intimidade, ele tem uma grande disputa, no meio religioso existem mais tabus, existem mais disputas, existem mais nuances que as pessoas elas não gostam de ler. Por exemplo, na própria Bíblia aqui você vai ver, quando a esposa vai elogiar o esposo, ela vai falar do corpo dele, seu corpo, aí vai fazer algumas comparações, é como um saquetel de mirra. Aí vai falar do abraço, que tua mão direita e teu braço esquerdo, tua boca. Então a Bíblia ela usa o nosso corpo como um comparativo de coisas gostosas da vida, onde eu não compartilho isso com outra pessoa, eu compartilho isso com a pessoa especial, como você estava falando, da Sulamita, que foi para Salomão. Então, quando a minha esposa e eu começamos a namorar, começamos a ter aquele relacionamento, uma intimidade, um calor, aquela vontade de estar junto, do corpo se encontrar e fazer um cafuné e dar um beijinho. Essas coisas, elas precisam ser muito bem direcionadas para que não vire um trauma nem para ela e nem para mim. Porque senão, você falou uma palavra muito curiosa, as pessoas aí fora, elas estão procurando um tipo de relacionamento, outras elas estão procurando um tipo de programa de amor. E não é bem assim o que a gente vai dar uma estudada aqui, não é bem esse programa. Então, para dar uma direcionada aqui, nós somos integrados, corpo, espírito, paixão, amor, tem essa integração. E é claro, aí você tem que saber trabalhar com pessoas que vêm de culturas diferentes, de lares diferentes, de orientações diferentes. Alguns não tiveram nem orientação. É verdade. Né? Mas e exemplos que tiveram em casa também, né? Que também fundamentais. Érica, você como psicóloga, as pessoas acreditam que esse relacionamento sexual, ele pode existir sem um comprometimento pessoal. Você acha que isso é possível? Algumas pessoas tentam. Algumas pessoas tentam.
Mas é incrível como que a gente encontra esses conselhos da ausência do comprometimento, não só em livros religiosos, a gente encontra isso em muitos livros psicológicos que instruem essa questão da sexualidade, pegando o gancho aqui do que o pastor falou, essa questão do físico, do calor, né, daquele desejo, porque o desejo, ele vem já com a puberdade, né? Sim. Então, com a puberdade, o adolescente ele não entende direito que aquilo é um desejo, porque até então a maioria não teve contato, não teve nada. Então, ele não entende aquela quantidade de hormônios que existem, mas eles estão lá. E quando começa a ter o primeiro contato, né, físico, que são quando se dá o primeiro beijo, quando a gente tem o primeiro abraço, que você começa a perceber que tem alguma coisa diferente, é a partir dali que a gente precisa lidar com essa questão. Mas o que é interessante aqui, dentro da lição, é que a maneira com que Salomão e a companheira dele falam do toque, da pele, do cheiro, do beijo, é de uma maneira muito doce e ao mesmo tempo forte. Eu acho muito pessoal. É Isso me chama a muito. atenção. E para eu para eu ter um relacionamento pessoal, que isso foi uma das coisas assim que me chamou muita atenção na lição, a lição nos relembrar disso, é que eu tenho que ter intimidade. Sim. Então, a intimidade é algo que é construído. Eu não consigo encontrar uma pessoa hoje, sair com ela, ter um relacionamento sexual e depois a gente ter intimidade depois disso. E essa é uma grande frustração que Esse é um acontece. programa de amor. Sim. Né? Então, essa frustração é muito constante. A gente percebe muito nos jovens e, às vezes, até nas pessoas adultas, mais maduras, porque elas ficam nessa expectativa de que um encontro casual, ele pode se tornar um grande romance. Eu não estou dizendo aqui que não pode, mas a intimidade, ela é algo construída, né? Então, para eu descrever, como Salomão descreveu, e ela também, né, a questão da pele, do gosto, do cheiro, e o quanto a sexualidade é boa, é um presente de Deus, é algo que foi deixado por Deus, isso precisa ser conversado antes do ato sexual. Sim. Interessante aqui, até gostaria de pontuar aqui, Érica, que a lição ela fala de etapas, né? Eu achei muito interessante ela falar aqui, primeiro sobre amizade, depois o romance, depois o carinho, a admiração e por último o sexo. Isso mesmo. Então você tem que vencer todas essas etapas para que aquilo seja um complemento. E as pessoas estão começando numa ordem inversa, não é verdade? Não, e até para que o prazer seja pleno. Exatamente. Para que você, quando você acorde, a pessoa esteja ali do seu lado, Você o falou afeto. As pessoas, elas se contentam com um prazer que não precisa ser pleno. Se for um prazerzinho, já tá suficiente. E é mais ou menos isso que a Mônica está falando, né? Para você construir essa plenitude, você vai começar exatamente com essa intimidade, esse amor, essa amizade, rir junto. Para mim isso é importantíssimo, né? Você rir das mesmas coisas. Sim. É gostoso porque você sabe, isso aqui minha mulher ia morrer de rir, meu marido ia adorar isso aqui. São coisas que você vai criando, né? Vai aprendendo junto. Érica, eu gostaria que você falasse o próximo tópico que ele fala sobre os amores, da canção de amor. Ele fala muito sobre a amizade, né, entre o cônjuge. Eu acho que a questão da amizade entre o cônjuge ela é fundamental, né? Quando a Bíblia fala que nós temos que ter uma intimidade com Deus, né? Nós não temos nenhum tipo, não existe nenhuma relação sexual nisso. Ela é exclusivamente de conversa. Exatamente. Né? Porque a gente está falando com o próprio Deus, que é, né, sagrado. Algumas pessoas profanam isso. Quando a gente fala de amizade, nós estamos falando de conversa, diálogo, né? Risada. Nós estamos falando de parceria, de eu entender o outro, de eu olhar para o outro e ver que ele tem defeito e falar assim,
mas tem tanta coisa boa, né? Sim. Tem tanta coisa melhor e tem isso, mas eu também tenho isso. Vamos colocar na balança, ele tem isso, ele tem aquilo, mas eu também tenho isso, eu tenho aquilo. Então a amizade, ela nada mais é do que a aceitação. E como que você vai manter um casamento, e como você vai manter um relacionamento ou manter um comprometimento se você nem aceita, né? Porque assim, eu tenho amigas que eram amigas minhas desde a primeira série. Nós somos amigas até hoje, né? Moramos longe, elas moram em São Paulo, eu moro aqui. Mas a nossa amizade é de uma franqueza, sabe? Eu consigo ser tão verdadeira com elas tão verdadeiras comigo. Por que eu não posso ter isso com o cônjuge? E assim também é uma amizade que não importa o quanto tempo ficou longe, quando se vê, resgata do momento que parou, né? Então, assim, a amizade, ela é algo valioso e os relacionamentos, me perguntam muito isso no consultório, mas a gente pode namorar com um amigo? Eu falo, se você amá-lo e passar a desejá-lo, mas não tenha dúvida, porque é a amizade que vai trazer todo o restante. E assim, o sexo não é o maior nível de intimidade. O maior nível é o contrário. O maior nível de intimidade é o diálogo. Né? Porque se não fosse assim, como que os velhinhos se suportariam aos 90 anos? É porque eles continuam conversando, eles continuam pegando na mãozinha, eles continuam saindo para passear, eles continuam fazendo coisas bárbaras, ele continua gostando do cheirinho de dar um cafuné na sua veinha lá, né? Então é esse tipo de coisa que movimenta. Então quando Deus coloca a amizade em primeiro lugar, tem um propósito. Sim. Que é você aprofundar a intimidade. E é o que sustenta, né? E aí, claro, imagina que gostoso, depois de um ato sexual, você poder conversar com o seu cônjuge e dar risada e falar sobre coisas agradáveis. Então, assim, é muito interessante essas etapas que foram colocadas aqui. O homem nos deu, mas Deus não foi mandatório. Mas o homem, aqui, o próprio Salomão, com a sua sabedoria e com um amor muito legítimo, foi mostrando para a gente o quanto isso é importante, né? Pastor, o próximo tópico que fala aqui, ele fala de um conhecimento amoroso e ele cita aquele verso da Bíblia de que fala que os dois devem ser uma só carne. O que ele quer dizer com isso? Um dos dias mais poderosos da lição é esse daqui. Dá para tirar umas 3, 4 sermões aqui. Então, vamos pegar o conhecimento aqui. O conhecimento, ele é utilizado na Bíblia para o sucesso. Então está lá em Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Aí na nossa cabeça a gente pensa em parte acadêmica, raciocínio, lógica, razão. Aí você chega aqui, na Bíblia, ela está dizendo o seguinte, aquele homem, Adão conheceu Eva. Essa expressão, Adão conheceu Eva, Adão teve relacionamento sexual com Eva. Só que ele não vai usar teve relacionamento sexual, ele vai usar Adão conheceu. Bom, aí vem a pergunta, então conhecer não é só racional? Não, conhecer na Bíblia é relacional. Sim. Ou seja, quando o meu povo perece por falta de conhecimento, eu vejo que muita gente é extremamente sábia, culta, inteligente, mas Deus está longe da vida deles. Porque eles se preocupam apenas em adquirir o conhecimento acadêmico, mas não relacional. Quando eu fiz teologia, eu descobri que muitos livros que os professores pediam para a gente ler eram de grandes teólogos que nunca iam à igreja. Alguns teólogos chegaram a ser ateu. Eu não acredito em Deus, mas Deus é uma ciência. Aí vai lá e tal. Então, quando você fala de conhecimento, o conhecimento tem a parte intelectual, com certeza, mas tem a parte relacional. Esse é um ponto. Um outro ponto da lição de terça é a parte do venha ao meu jardim. Essa parte é muito curiosa. A Bíblia, ela tem uma linguagem que não é da nossa época. Tá? Então, na nossa época e na nossa cultura, em alguns lugares do Brasil, ainda tem essa também, né? Então vamos lá, ó. A Mônica é uma mulher mais branquinha e loirinha. Tem muito marido que poderia virar para sua mulher branquinha e loirinha e falar, ai minha neguinha.
No Brasil, em algumas culturas, isso é sinal de carinho, sinal de intimidade. A mulher fica até feliz, eu sou a neguinha dele. Mas isso é cultural. Quando a pessoa fala, vem para o meu jardim, a gente precisa entender o seguinte, na época da Bíblia, quando a pessoa fazia uvas e colhia aquilo que havia plantado, eles comemoravam. Havia até uma festa para isso, chamada Festa das Primícias, Festa das Colheitas, que por sinal vai ser lá para o mês de junho, mais ou menos, 50 dias depois da Páscoa. Eles comemoram o quê? O prazer de você colher aquilo ali. Agora imagina você não ter um campo, você não ter um eirado, você não ter um lugar para pisar uva, você não vai ter o quê? O prazer de viver isso daí. Sim. Quando a mulher diz, vem para o meu jardim, e o homem diz, eu quero estar com você no meu jardim, ele está dizendo exatamente isso daí. Nossa, a gente tem o prazer de poder comemorar juntos, só nós dois. Olha que intimidade, que delícia. Esse é um outro ponto. Um outro ponto, bem na pergunta inicial aqui, tem a ver um pouquinho sobre o poder que o marido tem sobre a mulher e a mulher sobre o marido. Aqui o assunto é privação. Então é mais ou menos assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, diz que o marido tem poder sobre o corpo da mulher. Aí o homem gosta disso. Mas aí tem a contrapartida. Também. E a mulher tem o poder sobre o corpo do marido. Bom, então, se a mulher tem o poder sobre o corpo do marido e vice-versa, então eu posso chegar para minha mulher, mulher, é o seguinte, eu quero teu corpo hoje. Ai, que coisa horrível, pastor, que você está falando para a gente. Ué, quando Jacó estava casado com Lia e Raquel, Rubem chega com mandrágoras. E aí Lia vira para Raquel, eu quero discutir hoje, eu vou ficar com meu marido. Elas estavam disputando o quê? O corpo de Jacó. Sim. Eu quero esse homem hoje. E aí, por causa dessas mandrágoras aí, Jacó, a moeda foi as mandrágoras para ficar com Jacó. E resolveu. Então a Bíblia ela dá um exemplo de que nós podemos sim negociar e conversar e discutir sobre isso. Por quê? Porque quando a mulher diz, eu não quero. Ou o homem também já, não quero. Ok, existe um combinado, mas você tem que ter um limite para isso. Por quê? Porque a mulher tem isso sob direito, assim como o homem tem isso sob direito. Uhum. Eu exemplifico isso quando eu vou fazer algum casamento, dizendo o seguinte, o amor de vocês é que trouxe vocês dois aqui para esse altar e estão casando. Aí eu digo assim, não é só o amor não é tudo. O amor legítimo que vocês têm um pelo outro, que vocês entenderam ser um do outro, é que os fez convencer de estar aqui hoje. O que é esse amor legítimo? É olhar para aquela pessoa e dizer, essa pessoa é minha. E o marido olhar para a mulher e a mulher olhar para o marido e falar, ele é meu, ela é minha. Isso daí, quando os dois batem e se convencem disso, é quando o Paulo está dizendo, o seu corpo é meu, o meu corpo é seu, e os dois se entendem e dizem, eu concordo. E Deus abençoa. Uhum. E aí você começa a pegar um exemplo que eu quero deixar aqui para vocês. Quando Sara disse para Abraão, tome Agar, e Agar vai te dar um filho. E ele teve um filho com Agar. Deus disse para Abraão, Abraão, não é por Ismael que eu vou chamar a sua descendência. E aí Abraão disse, mas Senhor, é o melhor que eu podia fazer. E aí Deus disse, mas eu não quero o melhor, eu quero o legítimo. O legítimo é a Sara. Uhum. Então, esse é um ponto da lição importante. E o outro ponto importante é esse conhecimento que a gente já comentou, que descreve a presença de Deus no casamento. Uma vez que você tem um relacionamento saudável com a sua esposa, com o seu esposo, Deus ele faz parte desse relacionamento. Dessa união. Érica, eu queria que você falasse aqui, eu acho que é uma coisa muito importante, que ele fala do amor no tempo certo. Uhum. E como é que a pessoa vai saber que é o tempo certo? É através da intimidade com Deus, né? Porque Deus vai mostrando aquilo que a gente deve ou não fazer. Então, quando uma pessoa faz algo e que ela se sente culpada, e que aquilo não faz bem, e que de certa forma existe uma força ou algo que seja desagradável,
ou algo que não seja de comum acordo, é certo que não é a hora, né? Nós vivemos uma era de manipulação intensa. A manipulação sempre existiu, mas agora ela vem por todos os campos. Ela vem pela mídia, ela vem pelas redes sociais, ela vem pelo telefone, né? O próprio WhatsApp é uma rede de muita manipulação, onde as pessoas escrevem por não estarem frente a frente, elas escrevem coisas absurdas e elas acabam conseguindo coisas ou atitudes de outras pessoas que antecipa, né? Então, a hora certa, o momento da maturidade é quando você entende que a outra pessoa, ela tem total discernimento de que nós damos glórias a Deus com o nosso corpo. O sexo, sim, foi deixado por Deus. Ele é algo muito bom, mas não é para ser usado como uma droga. Sim. Que você vai lá, você usa, e nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos, que têm sentimentos. Nós não podemos objetivar essas pessoas, eu transformo ela num objeto, né? Não, tem que ter afeto, e o afeto é algo que é um dos pilares emocionais da mulher. Então a mulher ensina para o homem a questão do afeto, o homem traz muito forte o pilar do poder, né? Tanto que a parte sexual no homem é muito mais forte, né? Existe um atenuante muito maior físico, que faz parte do gênero masculino, e que muitas vezes, como o pastor falou, eu não posso usar isso como manipulação. Ah, não, eu não quero, quando estou falando do casal casado, né? Sim. Eu não posso ficar usando isso como manipulação. Então, quando a Bíblia fala do poder, né, e esse poder tem a ver também com esse tempo de maturidade, é exatamente quando nós estamos falando, eu não enxergo o outro como um objeto. Sim. É quando eu enxergo o outro como um ser. Eu amo tanto que eu vou respeitar e eu vou cuidar, e quando o outro estiver feliz e estiver em paz, eu estarei também. Então, que bonito isso, né? Sim. Eu perceber que o outro está em paz, que o outro está tranquilo, e que isso faz com que a relação sexual e o prazer seja mútuo, né? E mais espontâneo. Natural. Porque, veja, nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era da intelectualidade, nunca se teve tanto acesso a livros, e os nossos adolescentes e até alguns adultos, eles estão extremamente primitivos, as pessoas fazem sexo em todo lugar. É verdade. E com qualquer um, né? Eu gostei dessa. É Vai extremamente por aí. desagradável. Nós estamos os animais, nós estamos nos tornando semelhantes aos animais. Porque a gente faz sexo em qualquer lugar, em qualquer canto, público, filmado, foto. Sim. Então, assim, isso se torna muito primitivo, né? E Deus não, Deus é um Deus de E excelência. acaba trazendo uma desvalorização, né? As próximas gerações elas vão ter muitos problemas para saber valorizar a companhia que ele tem. Por conta disso. Não, e eu fiz, só complementando, eu participei de uma palestra de uma senhora que ela foi prostituta a vida toda dela. E uma coisa que ela falou que eu fiquei me marcou muito, foi que o afeto que muitas vezes, né, isso não é uma justificativa, né, mas tinham homens, né, e até mulheres que as procuravam para que eles fossem bem tratados. Fossem tratados com carinho, que fizesse só um cafuné, sabe? Que falasse para eles que eles eram bonitos ou bonitas. Imagine. Carente. Uma carência. Então, por que não né? a gente fazer isso? Porque eu fiquei brava, porque eu fiquei com raiva, porque ele não fez o que eu queria. Será que vale a pena? Sim. Olha, gente, o nosso tempo já está esgotando. Eu gostaria só, pastor, que você falasse sobre o último tópico que ele fala sobre guardando o presente do Criador. Essa aqui é o perfume da lição, Sim. essa parte é lindíssima. Deus cria o homem. Qual foi a primeira coisa que ele criou o homem? Adão está aqui sua mulher, Eva está aqui seu marido. Aí ele disse, aproveitem a lua de mel. Não, ele disse assim,
crescer e multiplicar. Ou seja, a primeira coisa que ele falou é tenha relação. Ou seja, na nossa cabeça de pecador, não, que isso, pastor, que coisa triste. Ele está abençoando o casal com o máximo do que a criação pode fazer. Um homem ter relação com a sua esposa e, a partir dessa relação, dar sequência à vida. Sim. Isso os anjos não têm. Não. Não tem. A gente teve isso daí. Isso é inacreditável. Então, isso é a primeira coisa. Deus deu. Isso é um presente para a gente. Segundo, o apóstolo Paulo, em uma das passagens dessa lição, diz: todas as coisas me são lícitas. Então, rapaz, pode aí. Você quer fazer sexo com quem você quiser? Beleza. Só que o apóstolo Paulo diz: nem tudo Me convém. Então, lembre-se disso. Você Sim. quer? Beleza. Nem sempre convém. Então, lembre-se disso. Afinal, você quer, mas você tem que ter uma outra pessoa. Então, Sim. isso é importante. Uma outra coisa, quando nós utilizamos o sexo apenas para satisfazer e a gente se esquece da outra pessoa, dessa atenção que a Erika acabou de falar, que eu achei curiosíssimo, a gente está destruindo a imagem de Deus. Porque a minha esposa, ela foi feita à imagem de Deus. E eu fui feita à imagem de Deus. Sim. Então, eu disse no início que muitas vezes nós descalibramos, nós não fazemos um bom conceito do corpo, porque o espírito é o que importa, o corpo não importa, e o apóstolo Paulo diz: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é importantíssimo, a ponto de Deus falar: é sagrado, por isso que o seu corpo pertence à sua mulher e vice-versa. Então, essa lição de quinta, ela dá um perfume para nos lembrar de maneira agradável que a minha união, a minha intimidade com o meu esposo, com a minha esposa, vai me aproximar dessa beleza que é a criação, que é o poder de Deus dar a gente capacidade de vida. E isso a gente encontra nesse compartilhar. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Érica? É interessante porque quando a gente fala de amor, não existe nada que seja artificial que se compare ao clímax de uma relação sexual com alguém que você ama. Então você pode usar a droga que for, você pode fazer o que for. Não existe. Nós temos um ápice de prazer tão grande. E é tão interessante isso porque, às vezes, eu penso assim, nossa, como Deus é maravilhoso por ter criado algo tão bom, né? Que consegue fazer com que a gente se sinta agradecido por Ele ter criado isso. E não me viciar em algo, né? Quando a gente pensa em drogas artificiais, a gente percebe que muitos jovens acabam buscando nas drogas exatamente aquilo que Deus deu naturalmente. Sim. Mas que a gente consegue sentir isso com muito mais presença e com muito mais intensidade, já que essa é uma palavra que o ser humano gosta muito, né? A intensidade. Quando nós estamos casados, estamos bem, estamos construindo uma vida com alguém, né? Ninguém está dizendo que relação sexual sempre é perfeita, né? Salomão colocou aqui de uma maneira belíssima, ter todos, a maioria de nós, isso, a maioria de nós também passa por dificuldades e por problemas, mas a questão é de que maneira que a gente pode solucionar esses problemas para que continue sendo melhor. E Deus é tão maravilhoso que se você tem um relacionamento íntimo e essa amizade com o seu cônjuge perdura, essa relação só melhora. Ela cresce. E cresce. E ela vai se tornando cada vez mais qualificada. É só Deus para conseguir isso. Eu vou só terminar aqui lendo uma última citação que fala o seguinte, olha. Deus declarou a todos que não recusará a sua presença em ocasiões de matrimônio, e que o casamento, quando unido à pureza e santidade, verdade e justiça, é uma das maiores bênçãos concedidas à família humana. Tudo aquilo que a gente falou, às vezes a gente pensa que
todas as orientações de Deus, o jovem tem muito esse pensamento, né, que Deus está tolhindo ele. Mas muito pelo contrário, porque o que Deus quer? Ele quer o prazer pleno, a segurança plena, ele quer um prazer emocional, né? Ele quer um prazer estruturado, de segurança, isso não mesmo. Só físico, né? E quando Deus nos dá todas essas orientações dentro de um relacionamento seguro, com comprometimento, que é o do casal, né? De que está construindo uma família, por que ele está dizendo isso? Porque ele quer o melhor para a nossa vida. Né? Então, que isso sirva realmente para nós de orientação, né? Aqueles que não casaram ainda, que ainda não têm uma pessoa do lado, que realmente esse comprometimento, ele não é para te tolir dos outros relacionamentos, muito pelo contrário, ele é para te dar uma vida plena, né? De proteção ao lado de Deus. E esse é o meu desejo, né? Para a nossa vida, enquanto casados, para a vida daqueles que nos assistem e mesmo para a vida daqueles que não casaram, que também Deus tem um plano para esses também. Eu agradeço muito a participação de vocês e nós vamos terminar com a palavra de oração e peço que o pastor Bruno faça uma oração para a gente, então. Oremos, então. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por recapitular um pouquinho essa lição maravilhosa, através de cantares e demais passagens da Bíblia, percebermos que nós somos um complexo de paixão, amor, intensidade, estrutura, segurança, afeto, amor. Senhor, obrigado porque através disso tudo o Senhor tem instruído a como nós podermos identificar e desenvolver um relacionamento honesto com a nossa esposa, com o nosso esposo, e assim podemos ter um convívio muito saudável e pedindo a Tua bênção e aprovação. De maneira especial, pedimos para que todas as famílias já estruturadas possam receber o toque do Espírito Santo e aquelas que estão se preparando, aqueles casais que também possam aprender com os mais velhos e meditar um pouco naquilo que pensamos e estudamos, porque temos certeza, o Senhor está à frente. Nos guie, nos guarde, esteja com os nossos amigos e queridos onde eles estão. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela tua participação conosco no estudo dessa lição. Só para relembrá-lo, você também pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.